vocês acham dessa onda de críticas ao Tadeu? Vocês acham que era hora do Tadeu dar uma oxigenação assim na própria carreira? O, o clima no Goiás acabou ficando pesado demais para ele. E aí eu começo por você, Carlão. Está lá na Serrinha, vê o clima, ou é uma coisa mais de rede social? Não, não. Ontem, inclusive, nós falamos, né, sobre essa situação. Teve um senhor lá que passou o jogo inteiro xingando ele lá, né? E assim, independente de qualquer coisa, o Tadeu é um ser humano. E ele, cara, a gente tem nossa opinião e nós não vamos mudar a nossa opinião por conta de outro torcedor, né? Que nós somos todos iguais. Mas que seria bom o Tadeu oxigenar a carreira dele, procurar um outro time, novos ares. Eu falo isso com pesar, mas pensando nele. Porque, para mim, o problema do Goiás nesses últimos anos é porque o Tadeu é o mais antigo, né? Mas o problema do Goiás está longe de ser o Tadeu, entendeu? Ontem nós falamos um pouco da parte do problema do Goiás mais estrutural, né? Já que a gente considera que o campeonato, o acesso já foi por água abaixo. É, eu A gente tentou falar um pouco da estrutura do Goiás atual e o que tem atrapalhado, né, o time a conseguir os resultados e a crescer. O Tadeu, cara, ele tem que pegar um para Cristo, né? Porque é o cara mais antigo. Aí, aí o torcedor do Goiás é engraçado, sabe? Se outro time fizer alguma coisa, é bonito. É aquela síndrome do vira-lata, sabe? Mas se acontecer no Goiás, aí o cara aí tá totalmente errado. Goleiro bater pênalti é bonito nos outros times. Porque ele começou a bater pênalti, ele tá sofrendo hater, retaliação, né? Porque a maioria do torcedor do Goiás, além de estar cansado, ele tem essa síndrome de vira-lata, né? Então, assim, eu acho que faria bem pro Tadeu, entendeu? Deixa o Thiago Rodrigues como titular, e aí até onde der, se ele encampar aí bons resultados e tomar a camisa mesmo e assumir mesmo, ótimo. Se não, vamos nós, né? Porque eu lembro que a gente ficou uns 5 anos atrás de um goleiro, pipocando goleiro para lá e para cá, até encontrar o Tadeu, né? Depois que saiu o Renan. Renan, no finalzinho da carreira, da passagem dele pelo Goiás, ele andou falhando um pouco, tal, saiu. Depois do Renan, a gente sofreu, penamos com o goleiro, né? E por isso eu acho que goleiro é uma posição mais difícil de achar aquele goleiro que toma conta ali da posição, né? Mas o Thiago Rodrigues é um excelente goleiro, Ezequiel um baita de um goleiro, e assim, eu discordo. O Anti-PT, que é nosso ouvinte também, mas falar que é o pior goleiro do Brasil é um pouco de exagero para mim, né? Mas eu acho que ele merecia sim, porque, cara, pouca gente está merecendo o que o Goiás tá oferecendo, sabe? Então, principalmente o torcedor, né? O sentimento do torcedor é o que menos tá sendo levado em consideração pela diretoria. Então, só a favor, sim, porque eu acho o Tadeu uma boa pessoa. Não tá passando uma fase boa, tecnicamente falando, não, a gente não pode esquecer disso, né? Ele já teve melhores momentos em campo, né? O negócio é que ele mesmo aumentou o sarrafo dele, né? Ele mesmo subiu o sarrafo, né? Teve temporadas aí em que ele salvava, né? E não tá acontecendo mais, né? Com frequência. Então, e aí, cara, nessa fase, o torcedor quer pegar alguém para Cristo. Vai pegar o Elton Matheus? Não vai. O Elton Matheus tem identificação nenhuma com o clube, né? Aí tem a lenda de que é paneleiro, que faz panela. É o cara que está mais tempo, ele, entendeu? Então, existem as teorias da conspiração. Então, cara, pro bem dele, talvez seria bom o Tadeu ser emprestado, sabe? Isso aí assim, é porque a gente tá cansado, sabe? E tem hora que cansa esse tipo de coisa, sabe? O Goiás tá cansando a gente.
Carlão tá cansado, mas, Gerli, até ontem, assistindo a live do Sintonia, eu fui observando, né, os comentários, eram muitos falando sobre o Tadeu, e por acaso meu irmão estava aqui em casa, e meu irmão assiste todos os jogos também do futebol goiano. Perguntei por ele, você acha que o Tadeu falhou nos gols? Porque eu não vi. E aí a gente passou a analisar gol por gol que o Goiás levou, caçando pelo em ovo. Aí até que aí no segundo gol ele falou: ah, talvez se ele tivesse dado um passinho aqui para trás, talvez no terceiro se tivesse feito isso. Aí eu falei: ah, mas aí é muito. É ficar nesse talvez, é pelo em ovo, né? E como que você está vendo essa situação com o Tadeu, Gerli? É hora de uma renovação na própria carreira, na própria imagem e até para o Goiás. Bom, o Tadeu ele tem no Goiás, por exemplo, o Tadeu joga em um Goiás perdedor. Isso é um fato, né? O Goiás não é perdedor por causa do Tadeu, para mim, mas é um Goiás perdedor. Se você pegar desde que o Tadeu chegou ao Goiás, 2019, um acesso, não é isso? É o que o Goiás tem neste período. Ele tem o acesso de 2021 e o título da Copa Verde. É o que o Goiás conseguiu conquistar aí com o Tadeu. Então, como o Carlão citou, ele está aí desde 2019, né? Ou seja, ele é o cara que está há mais tempo no Goiás. Então, é natural que ele acaba se tornando o símbolo desse time. Se esse time fosse um time muito vencedor nesse período, por exemplo, o Goiás tivesse conquistado 3, 4 campeonatos goianos, feito uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, o Tadeu também seria esse símbolo, porque ele estaria em todos esses times. Por exemplo, quando você lembra ali, ó, se eu perguntar, por exemplo, Carlão, que imagem que você tem do Túlio volante no Goiás? Um cara vencedor. O Túlio foi pentacampeão, conquistou Série B, conquistou 3 Copas Centro-Oeste, tá vendo? Por quê? Porque ele participou de um time num momento em qual imagem. Então, isso fica muito, muito, muito ligado ao jogador. Esse comportamento da torcida do Goiás com seus referenciais acontece em outros clubes também, mas é porque a gente está falando do Goiás. Isso sempre aconteceu. O Tadeu não é o primeiro a passar por isso. O Paulo Baier era um grande jogador? Era. Esse discurso que eu vi pro Tadeu agora, eu enjoei de ver pro Paulo Baier. Enjoei. Paulo Baier é paneleiro, Paulo Baier é isso, Paulo Baier é aquilo. Enjoei de ver pro Paulo Baier. Esse discurso que acontece agora, eu enjoei de ver pro Arley. O Arley é paneleiro, o Arley não tá em fim de carreira, o Arley é isso, o Arley é aquilo. O Tadeu não é o primeiro a passar por isso. Um cara assim que eu me lembro da torcida do Goiás pegando o pé, hoje ninguém vai admitir, não vai ter nenhum. Eu me lembro de um dia na Serrinha, o Fernandão dá o dedo para a torcida do Goiás. Ele fez o gol e ao invés dele comemorar, ele foi lá e deu o dedo, porque a torcida estava pegando o pé dele, o Fernandão, na primeira passagem dele para o Goiás, quando ele era um dos grandes referenciais daquele time. Então, em outros momentos já aconteceu com outros jogadores, entendeu? Então é um comportamento que o torcedor tem. Eu não acho que o simples fato, assim, aqui você tem o lado do clube e tem o lado do Tadeu. Se for para o Tadeu buscar um outro caminho para ele, talvez até dar uma revigorada na carreira dele, ele busca uma outra situação. Para o Goiás, eu penso que não muda. O Goiás com o Tadeu ou o Goiás sem o Tadeu, por exemplo, eu não acho que o Goiás vai dar uma guinada por causa disso. Para mim não tem nenhum elenco, nenhum jogador hoje no Goiás que se ele sair, o Goiás vai melhorar porque ele saiu. Nenhum. Para mim a questão do Goiás é que a instituição Goiás, ela perdeu o seu rumo. O Goiás não tem projeto. Não existe projeto no Goiás. Por exemplo, eu estava vendo, o Bahia vai inaugurar um CT em 2027. Eu estava vendo as imagens dele. O Bahia tem um projeto de futebol. O Londrina tem um projeto de futebol. O Mirassol teve um projeto de futebol, por isso que ele está na primeira divisão. Aqui lá não é uma obra do acaso que o povo gosta de colocar. Nossa, o Mirassol deu sorte demais. Não. O Mirassol teve um projeto de futebol que saiu lá da Série D, chegou na Série A e vai para Libertadores. Então, e isso não tem no Goiás.
Não tem no Goiás. Você acha que o Goiás tem um projeto para o dia 1º de janeiro? O projeto do Goiás é o mesmo de um carrinho de espetinho, meu querido. É o mesmo tamanho, assim, projeto Goiás e carrinho, aqueles carrinhos que ficam na porta do estádio vendendo espetinho. Pode ser que no outro jogo você chega lá e ele não tá lá, simplesmente. Não, hoje eu não vou, não. Minha tia vem aqui para casa, eu não vou vender espetinho lá na Serrinha, não. O Goiás não tem projeto de futebol. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta pro Carlão que tá lá. Carlão, no ano que vem o Goiás vai ter um CEO ou um presidente? Um presidente. Certeza. É o que eu acho hoje. Viu? É o que você acha. A gente não sabe nem o modelo administrativo do Goiás. 90% de chance. Tá vendo? Ou seja, não é uma certeza. Para isso acontecer que o Carlão está citando, o Goiás vai ter que passar por uma mudança de estatuto de novo. De novo. Então, de novo. Ou seja, o estatuto não vai fazer nem 2 anos. E olha só o que eu vou falar. Os mesmos conselheiros que aprovaram esse estatuto, eles agora vão tirar ele. Os mesmos. Os mesmos. Olha a convicção que eles têm. Aí, porque eu acho que vocês vão ter que concordar comigo. Ou eles erraram quando eles mudaram lá atrás, ou eles vão errar agora. Mas um erro tem. Ou errou quando criou o estatuto, ou vai errar quando vai substituir o estatuto. Num prazo tão curto. E outra, quem pensou esse estatuto para o Goiás primeiro é quem quer mudar o estatuto. Porque a primeira pessoa que falou que o Goiás precisava ser administrado dessa forma foi o Paulo Rogério, não foi o Edmir. O Paulo Rogério, quando ele assume o primeiro mandato dele como presidente, executivo no caso, foi ele quem falou que o Goiás precisava fazer isso. Inclusive, ele citou que o Goiás precisava de um projeto para 15 anos, que a época do Ailê tinha passado, aquele boom do Ailê tinha passado, que o Goiás precisava de outro, e para isso o Goiás tinha que ter uma estabilidade administrativa, e ele entendia que a estabilidade administrativa aconteceria através desse modelo, que depois o Edmir compra também o modelo, e acaba que o Edmir é quem executa o modelo. Mas a primeira vez que se falou nesse modelo foi o Paulo Rogério, que agora é ele quem quer tirar o modelo, que ele mesmo idealizou. Então, como é que uma coisa como essa pode dar certo? Se der, gente, é aqueles acasos. Por exemplo, em 2010, o Goiás quase conquistou o título da Copa Sul-Americana. O Goiás esteve muito perto de conquistar o título da Copa Sul-Americana. Mas se aquilo tivesse acontecido, aquilo era um aborto da natureza. O Goiás nunca se preparou para aquilo. Aquilo lá foi uma aberração da natureza. Aquilo lá foi um bezerro de 2 cabeças que nasceu. Não foi nada projetado, não. Foi acontecendo. Tanto que o Goiás teve uma competição de mata-mata que ele teve 3 treinadores diferentes. Para ter ideia, o tanto que cada fase era um treinador que comandava o Goiás. Então não era uma coisa preparada. Não é uma coisa igual o Atlético Paranaense fez, por exemplo. Ele se preparou para ganhar. Ganhou 2 Copas Sul-Americanas, ganhou uma Copa do Brasil, decidiu 2 Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, foi campeão brasileiro, tudo isso numa mesma administração, tá vendo? A coerência da administração, a consistência da administração. Então, o Tadeu neste momento, gosto do Tadeu, não gosto do Tadeu, para mim o Tadeu é só um bode expiatório. O Goiás tem um problema muito acima do Tadeu, muito acima do Tadeu. O Tadeu é uma gota perto do problema do Goiás. E eu, particularmente, eu não vejo nada acontecendo para mudar o rumo do Goiás. Nada acontecendo. O Conselho do Goiás é uma das instituições mais inúteis desse estado. O Conselho do Goiás, se você pegar dos colegiados que existem em Goiás, até colegiado de conselho de classe, o Conselho do Goiás, ele não tem nenhuma utilidade, mas não é um acaso, porque o Conselho do Goiás, politicamente, ele foi pensado para não ter utilidade. Ele está cumprindo o seu papel de inútil. Ele foi pensado para ser um inútil. Porque você que é conselheiro do Goiás, você que é torcedor do Goiás, você que é sócio torcedor do Goiás, porque eu sei que os sócios, os conselheiros, às vezes ficam bravos comigo, vocês não têm que ficar bravos comigo, não. Eu é que tenho a coragem de falar para vocês.
Os outros não têm coragem. Eles ficam falando do diretor de futebol. O Lucas Andrino acabou com o Goiás. Não, meu querido. O Lucas Andrino é um funcionário do Goiás. Que o dia que o Goiás quis mandar embora, ele mandou. Enquanto o Goiás não mudar a sua mentalidade de conselho, não tem cobrança. Esse conselho que você elege um chapão, o povo gosta muito de política aqui. No Brasil, a gente vive hoje uma disputa muito grande de política. Carlão, como que você acha que seria o Congresso brasileiro? Por exemplo, hoje nós temos uma administração do PT. Se o Congresso fosse todo do PT, o governo é do PT e os 540 e tantos deputados eram todos do PT, e os 81 senadores eram todos do PT. Você não vai ter oposição, meu querido. Como é que você vai ter oposição lá dentro? O Conselho do Goiás é isso. O Goiás tem lá 250 vagas para conselheiro. Eu sou o presidente do conselho. Eu vou fazer meu time, né? Eu olho pro Carlão e falo, o Carlão tá comigo. Carlão, você vai estar na minha chapa. A Ana. Não, a Ana tem mania de ficar... gosta de ficar contrariando a opinião nossa. Vai não, Ana. Deixa eu olhar o César aqui. O César protege que o César é nosso. E o Paulo Vitor Santana? Não, reclama demais, Paulo Vitor Santana. Não serve para o meu conselho, não, Paulo. Nós vamos ser amigos e tal, mas você não serve para o meu conselho, não. Deixa eu olhar aqui. Gustavo Filho. Eu quero Gustavo Filho comigo. Gustavo, eu quero comigo. Aí eu vou e monto a minha chapa. Você acha que eu vou pôr opositor na minha chapa? É claro que eu não vou pôr opositor na minha chapa. Se alguém virou opositor no Conselho Deliberativo do Goiás, foi durante o processo. Ele é um rebelde, mas ele foi eleito pela situação. E aí na próxima você pode ter certeza que ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. O Sérgio Rassi hoje está no Conselho do Goiás, por exemplo, nessa nova chapa, né? Então, vamos aqui a um exemplo. Aí eu cheguei lá e falei, conselho, eu quero mudar presidente, ex-presidente. Eu acho que a gente precisa mudar por isso. Ex-presidente, né? É um conselheiro benemérito, né? Então, assim, eu quero mudar o estatuto. Beleza, vamos mudar o estatuto. Vocês vão votar para a gente mudar o estatuto. Ok, vocês vão lá e votam para a gente mudar o estatuto. Aí passa 2 anos, falei, não, gostei não. Gente, agora nós vamos mudar para voltar o estatuto, tá bom? Tá bom, nós vamos voltar para mudar o estatuto. Conselheiro, eu quero agora que a camisa do Goiás seja amarela. Mas por que não enjoei de vir? Nós não estamos ganhando, nós vamos mudar sempre para amarelo. Vamos mudar? Vamos, a gente muda. E se a gente mudar o nome desse time? Não tá dando certo, vamos mudar o nome desse time? Não, já não precisa mudar. Não, eu quero mudar. Então vamos mudar o nome do time. Cara, é do jeito que a pessoa que escolheu o conselho quer. Porque o conselho não tem independência alguma e não é pensado para ter independência alguma. Então esse é o Conselho do Goiás. Então hoje o Goiás tem 2 caminhos. Ou ele muda o seu conselho para uma eleição em que se elege grupos menores, que é o que eu defendo. Olha, beleza, o Goiás vai ter 250 conselheiros, então vocês vão eleger aí 25 chapas de 10 conselheiros. Ou 10 chapas de 25 conselheiros. Mas aí a oposição tem força de pôr 2 chapas lá dentro, 3 chapas lá dentro, pelo menos para esses caras ficarem reclamando naquelas eleições, ficar reclamando, ficar amolando. E a outra situação é o Goiás vender a sua SAF. Mas é isso, tem que ser vender uma SAF para ninguém do Goiás nem passar na Serrinha, sabe? Desse pessoal, não, vocês não vão nem passar aqui na Serrinha. Vocês vão lá, vocês vão ter os 10% da associação de vocês lá, mas aí é claro, você tem que escolher um grupo também que tem afinidade com futebol, afinidade esportiva, que queira as coisas. Agora, esse Goiás de hoje, ele é um Goiás que ele diminui todos os dias. Desde que quando o Goiás, aquela saída do Raimundo do Goiás, ela foi uma saída emblemática. Todo mundo ficou olhando para o Raimundo. Mas naquele dia o Goiás não estava chutando o Raimundo para fora do Goiás. Chutou o Raimundo, ok. O Goiás estava chutando a mentalidade do Raimundo para fora do Goiás. Esse que era o problema. A ideia não era matar o Raimundo, era matar a ousadia do Raimundo. Exatamente. O Raimundo que pegou o Goiás em 4 Série A, a pior colocação dele foi 9º lugar. A pior, a ruim, foi 9º lugar. A ruim, a pior de todas elas, 9º lugar. Coisa que o Goiás não dá nem sonhar hoje em chegar em 9º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, naquele dia, e pode ver, daquele dia para cá, final de 2006 para cá, todo ano o Goiás é menor do que ele era no ano passado.
O Goiás hoje é um ioiô que já está tendo dificuldade em voltar. Porque antigamente o Goiás era o ioiô que descia e já voltava. Hoje não, ele já é um ioiô pesado, a liga tá molinha, sabe? Tá lerda, então ela desce, ó, pra ela voltar é difícil. E a tendência é que cada vez fique mais difícil. Cada vez fica mais difícil, porque a goma tá ficando velha, sabe? Então, esse Goiás de hoje, ele é um time que, se ele não ter uma reviravolta, anota aí, torcedor esmeraldino, que eu tô falando para você hoje, aqui, ó, em 2025. Ele é um time que, se ele não tiver uma reviravolta mental, uma reviravolta ideológica dentro do Goiás, em menos de uma década você vai ver o Goiás na Série C do Campeonato Brasileiro. Bem menos, em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos, Gerli. E assim, só me dar uma licença aqui, é porque você vê que o assunto, quando é para aprofundar nas entranhas ali do Goiás, o torcedor fala muita coisa que às vezes nem sabe como funciona o Goiás por dentro e quer resolver as coisas com o que está aparente, né? Aí, ó, o Paulo Vitor, gosto mais do Paulo Vitor, mas ele fala que o Tadeu merece toda essa idolatria. Para mim, eu já cansei de falar, o Goiás não tem ídolos recentes. Os ídolos ficaram lá no passado, lá junto com o Lincoln, lá para trás. Terminou ali no Luvanor ali, né? Então o Goiás não tem ídolo hoje. Para mim o Tadeu não é ídolo, né? Ídolo para mim é aquele cara que faz parte de uma mudança de patamar do clube. Outra coisa que o anti-PT falou é que o Tadeu é o maior, é o que ganha mais. Eu não estou achando mais o comentário, mas é o que ganha mais no elenco. Não é também, não é verdade. O Tadeu tem uns 2, 3 que ganha mais que ele aí, sabe? Então, assim, o pessoal, é igual eu falei, a situação do Goiás é estrutural, é uma coisa muito. Aí, o Alex fala que a gente tá defendendo. Não tô defendendo, tô defendendo a saída do Tadeu, que é o melhor para ele, né? O gol que o Marcinho fez, cara, o Marcão marcou. O Marcão marcou via Wi-Fi ali, uma distância danada, deu toda a chance do Marcinho chutar, sabe? Um contra-ataque. Bom, mas cada um tem sua opinião, né? E assim, a questão do Guto era a última coisa que eu ia falar. Lembrando que naquele momento ali nós perdemos o campeonato, viu? Ele brigou lá com o Guto e o Guto estava fazendo uma bobagem, pode ter sido uma atitude condenável, mas ele estava brigando porque, né, estava querendo virar o jogo ali, né, no caso, né, e nós perdemos o campeonato. Mas tudo isso aí que você falou, Gerli, só você poderia falar tão bem, assim, né, sobre o Conselho do Goiás e tudo. Cara, nós não vamos ter um futuro alegre para o torcedor do Goiás em menos de 5 anos com esse pessoal que tá aí, não. A gente falou ontem, né? Igualzinho eu falei. Só para você entender, Gerli, não sei se você pegou ontem o que eu falei, a Ana pegou, chegou atrasada. Cara, o Goiás é um time que mudou o estatuto, colocou um CEO, que esse CEO primeiro, aquele Pacieno, ele estava mandando e desmandando. Ele mandou, desmandou, não tinha CA, ninguém falava em Haroldo Guidão, José Estive e Dr. Marco Antônio, né? E ontem eu falei o que você disse, sempre diz, Gerli, quando foi para apresentar o conselho de administração, que era quem decide tudo, o parceiro já estava junto, né? Já estava junto. Então, primeiro o erro foi esse, né? Já vimos que foi um negócio meio estranho. Parceiro que trabalhou no Palmeiras, ligado ao Palmeiras, torcedor do Palmeiras, né? Então, aí, beleza. Aí conseguiram fazer o cara ser demitido, né? Hoje, Paulo Rogério bate esses dias ele bateu no peito falando que a crise era com ele, que ele resolvia. Estamos vivendo um momento de apagão do Paulo Rogério, assim como ele já fez várias outras vezes, né? Inclusive em 2021. Ele fala que recentemente também saiu a notícia de que ele não manda, quem tem a caneta é o Haroldo, na tentativa de talvez fazer uma pressão, né, antes da demissão do Mancini, para o Haroldo tal.
Porque a intenção era sempre fazer o Haroldo desistir para colocar quem eles queriam lá, né? E isso não foi possível, não aconteceu. Aí a gente, né, eu tenho minhas opiniões sobre isso. Aí o Haroldo não desiste, não renuncia, né? Aí o Paulo Rogério, aquele mesmo que afastou o Thiago Galhardo, e a gente teve 7 vitórias ano passado, sendo apenas conselheiro, diz hoje que ele, como presidente do conselho, ele não manda em nada no Goiás, que tem que ser o conselho de administração. Então já é uma incoerência. E o torcedor não presta atenção, né? Aí tá bom, vamos para a segunda. O Parcelos é demitido, traz outro. Traz outro quem? Um conselheiro do Vasco da Gama, né? Ou ex-conselheiro do Vasco da Gama, que tem ligações aí com o time carioca. Aí agora é o Leonardo Pacheco, né? Então, cara, tá tudo errado no Goiás, velho. Agora eles estão doidos para tirar o conselho de administração, né? Ah, mas quem que é o mais cotado para mudar após a mudança do estatuto ser o presidente executivo? Joaquim Edson, né? Joaquim Edson. Só que o Joaquim Edson já tá mandando no clube, porque nós estamos. Lembra que eu falei que nós estamos no apagão do Paulo Rogério? Joaquim Edson tá todo dia lá mexendo com o patrocinador, reunido, falando com o time de futebol, apresentando o Carille. Então o cara já tá aí mandando. Aí falta só mexer na papelada, mudar o estatuto, que ele vai ser o próximo presidente. Mas o cara já tá mandando. E ele mandando desse jeito, olha a crise que nós estamos vivendo, né? Então, meu amigo, a coisa para o Goiás, num futuro aí, igual você falou, nesse recorte aí dos próximos 10 anos, é daqui para a Série C.